Bem-vindo a todos ao segundo episódio do CFcast. E nesse segundo episódio nós vamos trazer aqui um parceiro de jornada, amigo, de longas datas e também de muitos trabalhos. Tem uma carreira profissional gigante e aí a gente vai bater um papo leve, inspirador aqui, falar de crescimento profissional, de segurança do trabalho, que é a área dele, de ESG, de empreendedorismo. E aí eu dou as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo e também ao meu amigo, meu parceiro Juanito Silva, engenheiro ambiental, técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, eu não sei nem mais o que é que ele é, mas é tanta coisa. Então, meu amigo Juan, seja bem-vindo ao nosso CFcast, esse projeto que a CF Engenharia Ambiental começou nesse ano de 2026 e que a gente está trazendo as pessoas próximas para a gente conversar, para a gente ter um bate-papo aqui leve, descontraído e assim, muito prazer você estar presente nesse dia aqui comigo. Eu fico muito satisfeito com o convite, né? Sabendo da trajetória não somente da CF, quanto a idealização desse projeto que busca trazer, além de mais conhecimento para todo o seu público e o público em geral, trazer também os desafios da vida real, né? Sem firula, sem maquiagem, mostrar o dia a dia de cada um dos profissionais que eu tenho certeza que vai passar por aqui e contribuir da melhor forma possível, mostrando como é feito o nosso dia a dia, como é feita a nossa parceria, como é que a gente desenvolve o nosso trabalho. Então é uma satisfação imensa estar participando aqui desse projeto junto com você. Juan, vou começar sem perguntas. Na verdade, para a gente explicar até para o público conexão pessoal entre Juanito e Cláudio. Explica aí como foi, em breve, assim, bem breve, como foi essa conexão. E até o que é que a gente tem, assim, esse vínculo até hoje. Cara, foi de uma forma bem inusitada, né? Eu trabalhava numa consultoria, antes de ter a minha própria consultoria. Eu trabalhava numa consultoria e Cláudio precisava fazer uns monitoramentos ambientais no que diz respeito a ruído ambiental. E aí nós tínhamos na oportunidade o equipamento e ele precisava fazer o monitoramento. E aí quando eu vi a magnitude da obra que ele iria fazer, o monitoramento, perguntei, né, quanto tempo ele iria precisar alugar o equipamento para que ele fizesse os monitoramentos. E aí seriam alguns meses. 36 meses. 36 meses, e o valor que era cobrado a cada avaliação daria para ele comprar, sei lá, acho que uns 3 equipamentos. E aí, na primeira avaliação, cara, por que você não compra o equipamento? Mas eu não sei utilizar. Você compra equipamento e eu te ensino a utilizar. E aí você vai tocar a sua vida. Então, eu acredito que da forma mais genuína que você tem para ajudar as pessoas é quando a gente acaba gerando essa conexão. Naquele momento eu não sabia quem era Cláudio Filho, não sabia do coração dele, não sabia que ele era uma pessoa gente boa. Eu só queria ajudar um amigo que eu sabia que estava ali, que não precisava ter tanto custo para executar uma atividade, sabendo que eu poderia ajudar de uma forma melhor. Então, eu acredito muito que se a gente não está nessa vida para servir, a gente não serve para nada. Então, foi pensando nisso, sem querer nada em troca, que eu ofereci essa ajuda. Ele, enfim, comprou o equipamento. O equipamento existe até hoje, né? Hoje, infelizmente, está obsoleto, mas o equipamento existe até hoje. Ele fez diversas avaliações com ele. Se pagou algumas vezes. E assim, foi graças a Deus de lá para cá, a gente veio construindo uma proximidade. Hoje, eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha casa. Eu sei dos projetos dele, ele sabe dos meus projetos. E as nossas empresas, elas têm muita particularidade em comum. E a gente acaba dividindo, né, estratégias de gerenciamento, de equipe e de projetos. E isso acaba dando mais proximidade, porque a gente sabe que a gente está para apoiar o outro, não somente no lado pessoal, quanto no lado profissional. E a gente vem tendo aí grandes êxitos, graças a Deus. E aí, gente, é interessante esse entendimento para a gente poder ter esse bate-papo aqui, de uma coisa inusitada, como ele disse, a gente não se conhecia, e aí
já se fazem aí, eu acho que Uns 8 anos, mais ou uns menos. 8 anos. E aí a gente construiu essa parceria e hoje amigos há alguns anos e parceiros quando precisam. Inclusive, esse equipamento está obsoleto, como ele disse. Eu estou utilizando um equipamento dele para fazer uns monitoramentos que não é alugado e é emprestado. E ele empresta porque ele sabe a quem está emprestando. Então, para começar esse segundo episódio, a gente precisava fazer esse contexto aí dessa conexão de Cláudio e Juanito. E aí vamos começar e já vou perguntar ao convidado, Juan, quem é Juanito Silva no âmbito profissional? Bem, no âmbito profissional, eu sou, como você falou, sou formado em técnico em segurança do trabalho. Depois fiz minha graduação em engenharia ambiental, fiz a especialização em engenharia de segurança do trabalho, me especializei, né, fiz uma pós-graduação em engenharia ocupacional e posteriormente um MBA na área de ESG, e era para agregar mais conhecimento na minha área de ambiental. Sou um profissional que já estou aí com quase 14 anos de carreira, voltado para a área de segurança do trabalho. Eu não atuo tanto na área de ambiental, eu simpatizo muito com a área, tenho muita admiração pela área, sei de algumas coisas da área, mas eu não atuo tanto como engenheiro ambiental, e sim, mas como engenheiro de segurança do trabalho mesmo, porque é a minha base, é de onde eu vim, e graças a Deus encontrei parceiros como da CF Engenharia para suprir os clientes quando a gente precisa. Então, quando a gente precisa, fica indicando os serviços e não tem como você ser bom em tudo. Então, você precisa ter um foco. Então, desde o início eu entendi que dentro da área de segurança do trabalho existem diversas áreas que você pode se especializar também, treinamentos, avaliações quantitativas, documentação, ser técnico de campo. Então, você não tem como você ser ótimo em tudo, bom em tudo. Você pode ser conhecedor de todas as áreas, mas para que você seja bom, aí você precisa se especializar, buscar o conhecimento, fortalecer aquilo que você é bom. E aí eu preferi ficar na minha área de segurança do trabalho. Foquei nessa área de higiene ocupacional, foquei na área de gestão de riscos e também na parte de ergonomia. Então, digamos assim, é onde eu me sinto bem, é onde eu desenvolvo bem meu trabalho e, graças a Deus, venho tendo destaque por isso aí. Então, esse é meu retrato profissional, de aí praticamente 14 anos já de estrada. É interessante dizer que nessa parceria entre CF Engenharia Ambiental, Mais Preventiva, Cláudio, Juanito, eu como engenheiro ambiental, ele também como engenheiro ambiental, como ele falou, que não atua muito na área, e a gente faz justamente essa troca. A CF Engenharia Ambiental, quando precisa de projetos, de consultoria na parte de segurança do trabalho, lógico que a gente não vai indicar outra, a gente vai precisar e a gente faz serviço, já fizemos muitos serviços juntos, com o Juanito, com a Mais Preventiva, e vice-versa. Quando eles precisam, a gente está aqui sempre, porque o foco da empresa é ambiental e hoje o foco dele é segurança do trabalho. Então, se agregam muito, são duas empresas distintas, mas se agregam muito e a gente tá um aí lado a lado, para um querendo justamente o crescimento do outro. E aí, já avançando aqui, ele já respondeu bastante pergunta em um combo só aqui, mas Juan, quando foi que você percebeu aí depois de você técnico de segurança, morava em Recife e aí depois veio para Caruaru, fez o curso, né? Fez o curso de técnico de segurança. Quando foi que você percebeu que você precisava crescer mais? Você precisava sair de técnico de segurança para virar engenheiro, para virar engenheiro ambiental e engenheiro de segurança. Aonde foi essa virada de chave? Bem, eu saí do Recife, eu migrei para Caruaru há 19 anos e meio atrás, para ajudar um amigo aqui, e eu só tinha o ensino médio e tinha um pensamento de trabalhar pouco e ganhar muito. E aí eu percebi que só com o ensino médio não seria possível. Não era herdeiro, não tinha indicação, não tinha padrinho,
não tinha, digamos assim, muita influência empresarial e política que pudesse me dar suporte e eu crescer sem ter um crescimento educacional. Então, eu percebi, né, através de um documentário falando sobre o curso técnico, e aí eu comecei a matutar em fazer algum curso técnico e não sabia o quê. Conversando com esse mesmo amigo, que eu vim ajudar ele aqui em Caruaru, ele falou do IFPE, né, o Instituto Federal de Pernambuco, que iria se instalar aqui em Caruaru, e aí estava com inscrições abertas, vestibular aberto, e aí eu decidi fazer o vestibular. Fiz o vestibular, passei no vestibular, fiz o curso de segurança do trabalho, e foi aí que eu percebi que não poderia mais parar de estudar, que era um caminho sem volta. Eu tinha pavor de escola, agora dou aula em pós-graduação. Então, eu dei aula em curso técnico, né? Requer muita dedicação e hoje, graças a Deus, meu tempo ele é bem corrido. E aí eu optei em ficar dando aula só em cursos de pós-graduação quando sou convidado, porque é um tempo bem menor de dedicação em relação ao tempo do ensino. Então, hoje eu me ver como professor é uma evolução muito grande em relação a como eu me via lá atrás quando só tinha um ensino médio, porque eu não queria nem voltar na escola, que eu queria fugir da escola, e descobri que através da educação seria o caminho para que eu tivesse um crescimento profissional e alcançar os objetivos que eu tinha na vida. E o objetivo de ter uma casa, de ter uma família, de ter um carro. Então era através do estudo, foi através disso daí que eu acordei. Eu preciso tomar um rumo na minha vida, e aí eu decidi que não iria mais parar de estudar. Aí eu sempre estou fazendo alguma coisa para agregar, seja na área ou seja para me ajudar como cidadão, como curso de Libra, correr atrás de algo que faça sempre a gente engrandecer a gente como profissional, como pessoa, como cidadão, como ser humano, mas algo que assim, não pare. Então foi algo que eu percebi que não poderia parar de fazer, era estudar. Então, através do estudo, da dedicação aos estudos, foi que eu vi que eu poderia crescer profissionalmente. É uma aula, então educação muda vidas. E aí a gente tem a prova aqui do nosso convidado de hoje, que a educação mudou a vida dele e hoje ele está mudando a vida das pessoas que ele é professor, que estão ali na sala de aula. Com isso, vamos fechando o nosso primeiro bloco. Voltamos no segundo bloco com mais perguntas, com mais o bate-papo aqui com Juanito Silva. De volta nesse segundo bloco do segundo episódio do CFcast, convidado Juanito Silva. Queria saber como foi que surgiu a Mais Preventiva e qual o caminho que a Mais Preventiva tomou desde o seu nascimento até hoje, e essa trajetória, como foi que você sentiu que está construindo algo muito sólido na região? Bem, a Mais Preventiva nasceu há praticamente 11 anos, né? Nós estamos com 10 anos completos, completamos 11 anos vamos completar 11 anos daqui a 3 meses, né? Então, praticamente 11 anos de existência, e nem sempre eu fiz parte da história da Mais Preventiva. A Mais Preventiva surgiu com meu sócio, Gustavo, né? E foi fundado por ele. Gustavo Rodrigues fundou a Mais Preventiva, e ele sempre tinha uma presença que eu achava bacana na área de segurança do trabalho, pelo modo de trabalhar. Era um cara que sempre estava buscando ali conhecimento e parcerias, e uma dessas parcerias que ele tinha era justamente com uma clínica que eu prestava serviço. Na época era empregado CLT dessa clínica, e aí acabou que com a minha saída da clínica eu procurei muita ajuda dele para saber como eu poderia abrir minha consultoria. E aí estava tirando muita dúvida com ele, como foi que ele começou, onde ele tinha conta no banco, quem era contador, enfim, qual foi o caminho que ele traçou, porque eu achava que era um bom exemplo para modelar. E aí, em uma dessas reuniões que a gente estava tendo com frequência, eu brinquei, né, que a gente estava se encontrando tanto que ia virar sócio, que aí ele
virou para mim e disse, mas você pensou como nessa sociedade? Cara, eu não pensei na sociedade, não, brinquei, porque eu não tenho dinheiro para aportar, eu não tenho como chegar e dizer, a empresa estava com praticamente 5 anos de mercado. Eu não tinha como chegar numa empresa de 5 anos, vou dar X, eu não estava descapitalizado, não tinha como fazer isso. Aí ele disse, mas você tem algo que eu procuro, que é o conhecimento complementar ao meu. Né? E na época estava começando a surgir a entrada em vigor das informações de segurança do trabalho para o E-Social, e ele se especializou nessa área, e eu na área mais técnica, voltado para a elaboração dos laudos, dos documentos e do trabalho de campo mesmo. Então ele me fez o convite, eu aceitei. Ele disse que naquele momento ali ele estava interessado no capital intelectual, digamos assim, não no capital real. E aí foi quando a gente iniciou a nossa trajetória, e quando apertamos a mão, a pandemia veio. E veio a pandemia, a gente ficou naquela, será que vai, será que não vai, mas logo começou a surgir algumas oportunidades de trabalho de gestão com a prevenção do coronavírus, né? De como as empresas poderiam do serviço social, né? O serviço essencial, né? Como poderia se comportar para que os trabalhadores se protegessem. Então, em cima disso, a gente começou a desenvolver alguns trabalhos, e de lá para cá já são praticamente 7 anos aí de parceria, né? Eu juntamente com o Gustavo Rodrigues. Nós tínhamos, antes quando nós iniciamos a nossa parceria, nós não tínhamos nenhum cliente de recorrência, né? A gente tinha atendimentos pontuais, fazia documentação, era um treinamento, aqui, acolá, era assando e comendo, né? E graças a Deus a demanda foi aumentando. Hoje nós estamos gerenciando aproximadamente 600 CNPJs. Então são 600 empresas que ficam sob nossa responsabilidade, e um pouco mais de 7 mil vidas gerenciadas através da Mais Preventiva. Então é esse trajeto aí que a gente seguiu durante esse tempo. É interessante, você falou sobre essa questão de vidas, vocês contabilizam dentro da empresa a quantidade, para você ter uma noção, o pessoal também, Juan, tem uma noção de como é que vocês contabilizam a quantidade e o crescimento também da empresa. Não é só a quantidade de CNPJ que tem lá, mas também a quantidade de vidas que eles seguram por conta dessa questão do E-Social, né? Exato, assim? Exato. Então, é bem interessante, até porque quando vai fazer proposta, na verdade, quando ele vai fazer uma proposta, uma das coisas que ele pergunta é a quantidade de funcionários que tem na empresa. Então, é o parâmetro que ele consegue ter para a empresa dele, é o porte, lógico, é o porte da empresa, isso significa muito, mas a quantidade de funcionários, porque dentro do orçamento que ele vai, da proposta que ele vai mandar para o cliente lá, ele considera essa quantidade de vidas, essa quantidade de funcionários, colaboradores que a empresa tem, né? Assim? Exatamente, porque a gente tem um lema, né, que a gente precisa proteger o patrimônio do empresário através de ações de saúde e segurança do trabalho. Então, dentro do patrimônio do empresário estão os trabalhadores. Então, através da promoção da saúde e da segurança dos trabalhadores, a gente vai conseguir fazer com que esse patrimônio também ele seja resguardado, porque através dessas ações a gente vai reduzir a possibilidade de ações trabalhistas, afastamentos, acidentes, e isso é um ganho muito grande para as empresas, né, como um todo. Então a gente sempre trabalha com esse foco, né, das conformidades às normas aplicáveis a cada segmento que a gente atende, indicando ali os mais diversos serviços, seja de elaboração de documentação, treinamento, gestão, realização de exames, para que eles se resguardem legalmente falando, e os trabalhadores tenham aí a sua proteção devida. Então, quando a gente fala de vidas gerenciáveis, é porque nós estamos ali elaborando documentos onde a gente vai determinar algumas ações que vão refletir lá na frente, inclusive no âmbito de aposentadoria dos trabalhadores. Então a gente está fazendo hoje algo que vai se refletir lá na frente. Então é uma responsabilidade muito grande que fica sobre a nossa gestão. Juan, já pegando o gancho que a gente já entrou aqui na parte técnica mesmo,
Já pegando o gancho, segurança do trabalho, hoje, qual a maior dificuldade que as empresas têm quando se fala de segurança do trabalho? Hoje, infelizmente, ainda é entender e enxergar a segurança do trabalho como investimento. Calma. Eu vou fazer outra pergunta e você vai responder as duas em uma só. Tá. Muitas empresas ainda enxergam segurança como custo? Ainda. Pronto. Então, dessas duas perguntas, pode esclarecer. Pronto. Vamos lá. Uma parte, não vou dizer que a maioria, até porque a gente não está com o estudo estatístico aqui, mas uma grande parte ainda dos funcionários, dos empregadores, ainda enxergam a segurança do trabalho, infelizmente, como um custo e não como investimento. Isso é devido a uma cultura, né, implementada aqui no Brasil, em que as pessoas elas se sujeitam a certos tipos de atividade, mesmo sem ter uma devida proteção. Isso, quando a gente vai comparar com outros países, se você for assistir uma série, um filme americano, você vê que quando alguém vai fazer uma atividade em casa, eles fazem todo paramentado. Então, se eles retratam isso aí em séries e filmes, é porque eles prezam pela segurança. E isso aí se reflete também nas condições que essas pessoas vão querer quando elas forem fazer as suas atividades. Então, sim, não vão aceitar menos que aquilo. Aqui no Brasil, infelizmente, pelo contexto histórico, o que a gente tem é oferecimento, às vezes, precário de condições de segurança do trabalho, né, e de condições de conforto dentro do ambiente de trabalho, e as pessoas elas se acostumaram com aquilo ali. Então, os empresários eles começam a modelar a empresa A e a empresa B, e aí eles não conseguem enxergar dentro daquele universo ali como é que a segurança do trabalho seria um investimento ao invés de custo, já que durante todo aquele tempo ele conseguiu sobreviver sem ter nenhum investimento, sim, na área de segurança do trabalho. E aí, quando nós chegamos para dizer para eles que as normas regulamentadoras, por exemplo, elas existem desde 78, desde 1978, muita gente eu não sabia. Então, nós estamos agora vivendo aí um boom dos riscos psicossociais. Então, se você entrar hoje na internet, o que você vai ouvir falar é riscos psicossociais. Então, muita gente diz assim, essa nova lei, essa nova norma. Então, ela já existe desde quando? Desde 78. Aí, um texto dela foi modificado agora. Mas existiam já outras legislações que tratavam sobre esse ponto. Então, não existe nada de novo. O que existe de novo? Existe de novo a tomada de consciência para atendimento de algumas normativas. E aí, quando a gente vai pegar o apanhado do que você já tem de básico, muita gente não está fazendo nem o básico, nem o feijão com arroz, que seria a parte das documentações, de exames, proteção coletiva, proteção individual dos trabalhadores, treinamentos. Rapidinho, só para esclarecer, muita gente não sabe segurança do trabalho, qual documentação é essa. Só para esclarecer, rapidinho. PGR obrigatório de qualquer empresa. PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. PCMSO. É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Exames admissionais, periódicos, demissionais. Mudança de risco. Mudança de risco. Retorno ao trabalho. Retorno ao trabalho. EPI. EPI, o equipamento de proteção individual, que seja adequado para o risco que o trabalhador está exposto, quando a gente não consegue eliminar ou reduzir a exposição dele àquele determinado risco. Equipamento de proteções coletivas, né, que aí vai, como o próprio nome já diz, vai proteger no coletivo na tentativa de não chegar à utilização de um equipamento de proteção individual. Um enclausuramento de uma máquina, esse sistema de exaustão, sim. Extintores, sinalização. Então, equipamento de proteção coletiva é isso. Nós temos também a proteção que a gente chama administrativa ou de engenharia, né? Que aí entra treinamentos, modificação de processo, enfim, é uma área... programa de ergonomia. O de ergonomia, de programa de proteção respiratória, programa de proteção auditiva. Então, assim, cada área, cada empresa, ela vai ter a documentação específica para o risco que ela gera de acordo com a sua demanda, né? De acordo com o que ela produz. Então, muitas vezes eles não conseguem enxergar que, por exemplo, um trabalhador que ele se afasta do ambiente de trabalho e ele tinha ali uma função de operador de empilhadeira, vamos utilizar esse camarada aí. Ele está ali responsável por fazer a movimentação da produção que está sendo realizada dentro do ambiente de trabalho. É um trabalhador que ele tem um curso específico, ele tem um treinamento específico, é uma máquina específica. Será que naquele grupo dele ele tem outra pessoa capacitada para fazer
da mesma forma ou de forma semelhante a operação daquela máquina, com a mesma habilidade de fazer aquela operação. Então, se ele não tiver, ele vai ter uma dificuldade muito grande em estocagem ou na movimentação na área da logística, por exemplo, como quando a gente vai fazer a entrega dos produtos. Então, já vai impactar diretamente na renda da empresa, na parte comercial da empresa, no faturamento dela. Sim. Por conta do afastamento de uma pessoa que se acidentou ou que adoeceu. E aí é onde entra que a segurança do trabalho não é o custo. É o investimento. E aí é isso que tem que colocar na cabeça do empresário. Exatamente. E aí eu pergunto, como é que muda essa mentalidade? Bem, a gente tem algumas estratégias que é mostrar para o empregado, para o empregador, o quanto ele pode ter de investimento na área de segurança do trabalho para que ele não tenha passivos, seja ele trabalhistas ou previdenciários, ou a título de indenização, quando se há um acidente ou quando um trabalhador sai da empresa e coloca a empresa na justiça alegando que tem o direito a uma insalubridade. Sim. Se ele não tiver a documentação comprovando que sim ou que não, esse passivo dele, juntamente com as custas trabalhistas, vai ser muito alta. Ele vai ter que comprovar, mediante laudo depois, que ele não expunha o trabalhador àquele tipo de risco que ele está alegando na petição trabalhista. E aí vai ser designado, possivelmente, um perito da Justiça do Trabalho que vai no ambiente de trabalho comprovar se sim ou se não. O perito ele pode dizer que sim, mas se você tiver um laudo, se você tiver documentação de entrega de equipamento de proteção individual, outros mecanismos que você utilizava para proteger não só aquele trabalhador, mas o ambiente como um todo, você tem como ter um respaldo jurídico, você tem um lastro jurídico muito maior do que somente aquele laudo que foi executado. Nós temos laudo de periculosidade e insalubridade, juntamente com os outros programas que nós falamos anteriormente. Né? E aí, juntamente com isso aí, nós temos ficha de entrega de EPI, treinamentos específicos e a gestão de tudo isso aí que é feito por profissionais da área de segurança do trabalho contratados, fixos da empresa, ou consultorias que prestam esse serviço. Então, a empresa enxergando que fazendo todo esse cerco, ela vai garantir que ela vai ter uma possibilidade de defesa muito maior, seja na hora de um acidente, na hora de um afastamento, na hora que um trabalhador se acidenta, alega que foi um acidente de trabalho e ele tem condições de comprovar que aquele acidente de trabalho ou aquela doença de trabalho não ocorreu no ambiente de trabalho, porque ele tem toda a gestão, todo o cuidado com os riscos existentes no ambiente de trabalho, ele vai começar a entender que ele está fazendo a antecipação, ele está sendo preventivo, está agindo de forma preventiva e não de forma reativa, que a forma reativa vai ser mais caro porque a documentação vai ter que ser feita às pressas, você vai ter que contratar profissional, não tem tempo de você pesquisar preço, de comparar a qualidade de serviço prestado. Então, primeiro que aparecer, você vai pegar porque acha que vai ser o salvador da pátria e pode ser que não seja, pode ser que a documentação elaborada não seja tão robusta ou tenha as informações necessárias para defender ele naquela hora. Vai ter que contratar advogado de última hora. Então, assim, vai ser um custo de fato quando a coisa acontecer. É igual doença. Né? A gente tem que ir ao médico, tem que se preparar, tem que se proteger, tem que se precaver para que a gente não adoeça. Mas quando a gente adoece, a gente sabe que o custo ele é bem maior. A gente paga plano de saúde para não usar né? Exato. Porque se não tiver plano de saúde, vai precisar do público, sabe como são as situações, e se precisar de urgência, uma cirurgia, uma coisa, sabe o custo que vai ter, mesmo que você não vá para o público, vá para o particular, sem plano de saúde, você sabe que a pancada vai ser grande. É basicamente isso, a analogia é boa. E aí a mensagem é justamente essa, segurança do trabalho, e eu vou dizer também, a engenharia ambiental não é o custo para a empresa, certo? Fazendo a analogia das duas empresas, segurança do trabalho e engenharia ambiental não é o custo para a empresa, é um investimento. Porque na questão da engenharia ambiental, se você não se precaver, se prevenir dos possíveis impactos ambientais que a empresa pode causar nas suas atividades, você pode ser embargado, você pode sofrer multas, penalizações. Então, imagina o valor de uma multa ambiental para um impacto ambiental grande de uma empresa.
a empresa pode fechar. Uhum. A empresa pode fechar. A gente já viu várias situações de empresas que não têm condições e aí tem que fazer acordo por conta de questões ambientais. Por quê? Porque não tem um corpo técnico profissional capacitado, não tem uma consultoria, não tem um engenheiro, e aí não consegue fazer essa gestão adequada, e aí uma atividade que não foi vista, que não foi analisada, ela causou um grande impacto ambiental numa vegetação, no rio, no corpo hídrico, e aí depois quando a multa chega, é pancada e pode até embargar e fechar obra, indústria, qualquer tipo de empreendimento. E aí já trazendo, Juan, essa analogia aqui também, a gente falando sobre ambiental, e você falou que tem seu MBA aí em ESG. Como é que a sustentabilidade, o ESG, caminha junto com a segurança nesses clientes que vocês trabalham, nessas empresas, esses CNPJ, mais de 600 CNPJ que vocês atendem? Bem, eu acredito que boa parte das ações, tanto da parte ambiental quanto da parte de segurança do trabalho, ela parte do G do ESG, né? Então, a governança, né, os líderes das empresas, os gestores das empresas, eles precisam tomar conhecimento, ter a consciência daquela necessidade do cumprimento não somente normativo, como também social, né? Porque nós temos não somente o impacto ambiental, nós temos também o impacto social. Seja o impacto social porque nós estamos adoecendo um trabalhador, que esse trabalhador muitas vezes é a única fonte de renda que existe dentro da casa. Sim. E se esse trabalhador ele não pode mais prover o sustento da família, quem é que vai prover? Né? Aí a gente tem ali uma mãe que se dedicou aos filhos, à casa, né? Tem o trabalho árduo de manter toda a organização da casa, mas que nunca teve uma experiência profissional. Essa é a realidade de muitas famílias. Sim, né? Aqui no Brasil. E aí como é que a gente vai fazer para que essa família tenha o mesmo padrão de vida? Então cai muito o padrão de vida se esse trabalhador não puder ter aquele sustento ali, né? Poder trazer aquela renda. Então vai impactar no social. Na imagem da empresa também. A imagem da empresa ela vai ser impactada se é uma empresa que adoece muito, uma empresa que afasta muito, uma empresa que não cuida do seu funcionário, não tem o devido respeito com ele, tem líderes que fazem assédio moral, assédio sexual, promovem um ambiente pesado, um ambiente carregado, ou como a gente costuma dizer, um ambiente tóxico, um ambiente sem respeito. Então é uma empresa que ela não tem a sua governança ali voltada para a questão da proteção do trabalhador, que vai gerar aí um impacto positivo na parte social, porque vai manter um trabalhador empregado, um trabalhador sendo remunerado, podendo prover lazer para sua família, podendo prover o sustento da sua família. E juntamente da área ambiental, nós temos a responsabilidade, juntamente com o setor de ambiental da empresa, né? Muitas empresas hoje não adotam mais setor de segurança, setor de meio ambiente, setor de qualidade, elas adotam o setor de que é SMS, né? Qualidade, segurança, meio ambiente, de saúde, e aí fica um setor integrado, e a gente atende algumas empresas que têm esses setores integrados. E aí a gente vê o cuidado com o descarte correto de alguns EPIs que são utilizados, o descarte de produtos utilizados pelos trabalhadores no momento que estão fazendo uma manutenção, e isso daí a gente tem como ajudar. Além disso, nós temos uma norma específica dentro das 38 normas, das 38 indústrias que são revogadas, mas nós temos a NR25 que ela vai falar ali sobre resíduos industriais. Sim. Então, acaba sendo uma das áreas de estudo da gente como técnico de segurança do trabalho, e a gente precisa capacitar os nossos colaboradores também à consciência do meio ambiente, porque nós precisamos garantir que as outras gerações elas possam também usufruir dos mesmos recursos naturais que a gente tem. Então, só através da forma da gestão correta dos resíduos, da forma correta da utilização de recursos naturais, é que a gente vai conseguir atingir esse êxito aí. Então, acho que acaba fechando aí as 3 letrinhas do ESG voltada para a área de segurança. E lembra quando a gente falou lá no início
que a engenharia ambiental e a segurança do trabalho, elas se juntam, na verdade, e trabalham juntas, é justamente aí. Então, essas empresas que têm essa consciência, que têm essa gestão, que têm essa equipe, que tem o QSMS, IMA, que tem várias siglas bem definido, está lá o pessoal da qualidade, controle de processos, da segurança do trabalho, do meio ambiente, trabalhando todo mundo junto, em prol da mesma situação. Exato. Em prol da mesma situação. É todo mundo da mesma equipe, mas está todo mundo pensando no trabalhador, que o trabalhador não vai sofrer um acidente, que não vai se afastar, que a empresa, na atividade da empresa, não vai causar um impacto ambiental. Então, é consciência. Para a gente finalizar esse bloco, eu vou perguntar: o empresário brasileiro hoje, ele está preparado para essa mudança dessa situação do ESG que está no Brasil? Infelizmente não, mas ele vai precisar. Porque empresas sérias hoje só está se relacionando com empresas que também pensam da mesma forma. Isso. É igual, eu posso utilizar a nossa amizade aí. A nossa amizade só está durando esse tempo porque você tem uma forma de pensar que eu penso bem semelhante. A gente compartilha de valores que são bem semelhantes. E aí as empresas elas vão fazer da mesma forma. Se ela está fazendo a parte dela e ela vai, por exemplo, ter um fornecedor, vamos utilizar uma empresa de baterias, tá? E aí a empresa de baterias, ela cuida de todo o seu processo, apesar de ser uma área que impacta muito o meio ambiente, mas ela tem todo o cuidado no seu processo, tem todos os programas implementados, todos os planos de meio ambiente implementados, ela faz e acontece. E aí ela vai se relacionar, por exemplo, com um fornecedor que não tem a mesma pegada. E aí, digamos que ela fornece baterias aí para grandes montadoras. Sim. Como é que vai ficar a visão, como é que vai ficar a imagem dessa empresa caso esse fornecedor dela seja, digamos assim, envolvido em algum crime ambiental, né? Ou algum impacto ambiental. Ela está fazendo, sei lá, reciclagem de alguma parte lá do processo dela. E aí, dentro desse processo de reciclagem, acaba descartando o material, sei lá, numa área de mata. E aí é descoberto. Então, o nome da empresa vai estar ligado àquele fornecedor. A reputação. Aí a reputação vai para onde? Vai para o saco. Isso. Né? Então, a gente pode dar o exemplo da Apple, que vinha toda aquela denúncia de que tinha trabalho escravo, que tinha isso, que tinha aquilo outro, em países que utilizava mão de obra infantil. Enfim, sendo a especulação ou não, hoje ela faz questão de mostrar como é o tipo de processo que ela tem, de fato. Como é a produção, de onde vem, como é feito. Por quê? Ela estava começando a ficar com sua imagem manchada com algumas entidades, com algumas pessoas que já estavam começando a repensar. Caramba, será que eu estou financiando de fato isso? Trabalho infantil? Será que eu estou financiando o trabalho escravo? E aí chega a hora de dizer, calma, não é assim não. Olha, a gente só se relaciona com gente do bem. Então pode continuar comprando, pode continuar adquirindo nossos produtos e nossos serviços, porque a gente está preocupado, inclusive, com quem está ao nosso redor. Então, se as empresas elas não começarem a tomar consciência do ESG como um todo, vai acabar ficando um pouco para trás, inclusive quando for buscar crédito em alguns bancos. Exatamente. Que o banco ele pede para que você seja legalmente habilitado em todos os órgãos ambientais. Só pegar esse gancho aí, eu também estou fazendo a pós-graduação em ESG, já estou nos finalmente, logo em breve vou ter esse título também. Inclusive, uma disciplina que eu estou fazendo é justamente fundos sustentáveis. Então, grandes empresas só conseguem valores, só conseguem empréstimos, só conseguem recurso de alguns bancos se ele tiver ESG implantado, se ele não tiver questão de reputação, de mercado, se provar que não tem trabalho infantil, trabalho escravo, se atende lá questões de raça, de cor, de gênero. Então, é tudo isso. Tudo que Juan falou, eu assim assino embaixo, que o mercado hoje precisa do ESG. As empresas precisam pensar no ESG. E aí muita gente... e aí até falar, ESG engloba a parte ambiental, social e governança.
Se a governança não quiser, não adianta e não vai para canto nenhum. Exato. Certo? Finalizando esse bloco, voltamos em seguida. Estamos de volta com o nosso convidado, Juanito Silva, nesse segundo episódio do CFcast. Vamos dar andamento aqui e agora, nesse bloco, agora a gente falar sobre um pouco aqui sobre empreendedorismo, visão de negócio. E aí, Juan, como foi e como é hoje empreender na segurança do trabalho? Bem, para mim ainda continua sendo um grande desafio, porque acredito que no dia que parar de ser um desafio é porque tem algo de errado no dia a dia. Então é sempre um desafio a gestão de equipe. A gente, tanto eu quanto o Gustavo ele já buscava mais conhecimento nessa área gerencial, tanto é que ele já tinha um tempo. Rapidinho, Juan, vocês hoje têm quantos colaboradores na empresa? Hoje nós estamos com 11 colaboradores, chegamos a ter 17 colaboradores e aí através de algumas modificações de processos e ajustes a gente está com 11 colaboradores fazendo atendimento da mesma demanda que a gente tinha. Isso vem muito através também dessa parte do gerencial, a gente saber identificar os pontos fortes de cada um, os pontos fracos e a gente agir nesses pontos fortes, fortalecer aqueles que a gente tem oportunidades de melhoria, fazendo com que a gente no dia a dia consiga ali suprir as nossas demandas. Mas é sempre um desafio hoje em dia trabalhar com pessoas, né? A gente tem um grande conflito geracional. Hoje a gente acaba lidando aí com praticamente, dependendo do seu corpo técnico, aí você acaba envolvendo aí 3 gerações diferentes. Sim, e aí verdade. Como é que você tem aquele cara que era do videocassete, que hoje ele está trabalhando ele era do disquete, Sim. ele está trabalhando com nuvem agora. Então, aí como é que você vai armazenar? Não, joga na nuvem. O cara, caramba, como é que eu vou jogar pra cima? Vai ficar pregado na nuvem, né? Então, assim, e a gente tem aquele cara que pegou a transição ali, Sim. né? Do pendrive pra nuvem. Sim. Né? E aí você tem esse conflito. Do HD externo e tudo mais. E todas aquelas mídias físicas, hoje é tudo mídia digital, né? Então, a gente pega esse conflito geracional e muitas vezes a gente acaba tendo algum tipo de dificuldade ali naquele relacionamento. Tem aquela pessoa mais acelerada e tem a pessoa que é mais lenta. E aí a gente tem que sair dosando ali. Isso é um dos grandes desafios que muitos empresários estão passando hoje, né, com a questão de gestão de pessoas. Fora isso, nós temos a questão da responsabilidade que nós temos com nossos funcionários. A gente está ali com 11 pessoas contratadas, são 11 famílias representadas ali. Então é sempre um grande desafio a gente cumprir, a gente honrar com os nossos compromissos que a gente assumiu com eles ali. Então é muito desafiador. Além de tudo isso, a gente buscar crescimento, buscar conhecimento e ficar antenado com toda esse avalanche que a gente vem encontrando ali de inteligência artificial, de novas tecnologias, e é muito desafiador. Calma. Disso tudo que você falou nesse bloco agora, tem 2 situações que eu quero, 2 pontos aqui que eu quero, a gente vai aprofundar brevemente. Como é liderar a equipe? Liderar a equipe olha, eu, graças a Deus, eu tenho uma facilidade de me relacionar com pessoas. Então, eu sempre tento agir com o máximo de cautela com cada uma das pessoas, entender como cada uma das pessoas elas agem, elas interagem, respeitando cada diferença existente nas pessoas. Gerir equipe hoje eu assemelho como uma arte. Você precisa ser meio que um artista ali, ter um pouco de julgamento, então ter um pouco de discernimento de psicólogo. Você tem que saber passear ali em cada uma das áreas que vai tratar sobre pessoas, para que você não cometa nenhum excesso no sentido de ser brando demais e nenhum excesso em sentido de ser rígido demais.
né? Você encontrar qual é o fio da meada que você precisa impor dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua cultura implementada lá da sua empresa, mas que você também consiga fazer com que aquelas pessoas te olhem com respeito e admiração ao mesmo tempo. Quando você pede, as pessoas vão lá e façam. E não precisa você impor, não precisa você ser ríspido para você pedir alguma coisa e aquelas pessoas entenderem. Isso é para logo. Isso é para logo. Então, graças a Deus, hoje, por exemplo... a grande diferença de chefe e líder. Exatamente. É quando você começa a caminhar ao lado da pessoa. Hoje, graças a Deus, eu peço, por exemplo, estou precisando de um orçamento. E aí mando para a equipe lá do comercial e rapidamente aquele orçamento está ali rapidão. Sim. E aí eu tenho como cumprir para o meu... Pronto, vou dar um exemplo de hoje. 11h40, 10h40, a possível cliente ainda, né, a minha prospecta, disse: você me manda ainda hoje? Eu disse: eu te mando antes das 11h. Eu confiei na minha equipe. Sim. Aí ela pegou, botou umas palminhas, e aí quando foi, sei lá, 8 minutos depois eu estava enviando essa proposta para ela. Ela se cumpriu com o que devia. Mereço a contratação. Aí ficou aquela brincadeira. Quando foi pós-almoço, ela entrou em contato para dizer que tinha conseguido a aprovação da liderança dela. Então, eu acho que isso facilita também essa celeridade e essa confiança na equipe, ajuda para que a gente tenha a garantia, a confiança de dizer: vamos cumprir, vamos entregar e vamos fazer acontecer. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante você trabalhar com pessoas que estão ali realmente assim, engajadas com um propósito que foi você que idealizou. Sim. Então a galera sai de casa para trabalhar contigo, para correr atrás do objetivo da tua empresa, que aí acaba sendo o objetivo delas também. E para crescer junto. Porque elas se sentem pertencentes. Sim. E aí a grande chave é fazer com que vocês entendam, que as pessoas entendam que elas são participantes daquilo ali. Ter o senso de dono e saber que se aquilo ali afundar, todo mundo vai junto. Sim. Então tem que torcer para que o avião ele permaneça voando. Porque se eu torcer para que o piloto ele morra, eu vou morrer também. Então eu tenho que torcer para que dê tudo certo. Perfeito. Então todas as pessoas que estão ali têm que estar em prol disso. Perfeito. Perfeito colocação. E aí já puxando daquele segundo ponto que eu falei, desse bloco aqui, dessa abertura que você fez desse bloco, tecnologia. Hoje é tecnologia. Hoje todo mundo fala de tecnologia, inovação, inteligência artificial. O que quais são as tecnologias, softwares e inteligência artificial que a Mais Preventiva está utilizando hoje para atender esses mais de 600 CNPJs? Não, hoje a gente utiliza sistemas de gerenciamento tipo SaaS, mas a gente vem buscando hoje a implementação de sistemas próprios, porque a gente busca no mercado o que mais vai se adaptar à nossa realidade, mas sempre tem aquele pontinho que você poderia ser desse jeito. Aí fala com o desenvolvedor, não dá para ser, não dá para ser. Caramba, como não dá para ser? O cara lança um foguete no espaço, como é que não dá para fazer um negócio desse aqui? Então dá para ser feito, só que não é viável para que ele faça aquela modificação, né? Porque aí quando ele faz aquela modificação vai impactar todos os clientes que fazem uso daquele sistema. E aí a gente faz o uso de alguns para que a gente tenha a possibilidade de gerenciar essas empresas. E aí, em paralelo a isso, nós estamos com uma aquisição de uma plataforma onde vai nos possibilitar, através da inteligência artificial, a criação de sistemas próprios, onde a gente vai ter sistema de gerenciamento de equipe, sistema de gerenciamento de empresas, sistema para que a gente possa fazer inspeção nas empresas com muito mais assertividade e com muito menos tempo. Por exemplo, tirar uma foto de uma inconformidade e a IA ela vai lá fazer para mim todo o apanhado daquela inconformidade, me dá o relatório do que está inconforme, como faz para ficar conforme e quais seriam as possíveis multas caso aquilo ali fosse visto por um auditor fiscal. Perfeito. Então isso daí vai dar mais visibilidade, inclusive para o próprio cliente, para que ele veja, caramba, isso poderia me gerar essa multa. Então, agindo dessa forma, a gente também ganha com a consciência do empresário, que a gente volta para o início da conversa, né? Então, através de ferramentas como essa, que a inteligência artificial acelerou muito
muito mesmo. Antes, para você desenvolver um aplicativo, você passava aí, sei lá, 6 meses, 1 ano, fazendo estudo, fazendo teste. E hoje, a própria inteligência artificial pode fazer esses testes, né, de acerto, de erro ali em frações de segundos. E dizer para você se é viável ou não. E apontar, inclusive, quais são as possíveis melhorias que você pode fazer, que você deve fazer. Então, a gente está trabalhando pesado nessa área. A inteligência artificial hoje faz parte da Mais Preventiva. A inteligência artificial faz parte e hoje vai fazer muito mais. Muito Perfeito. mais mesmo. Até na geração de criação de apresentação, né? Simples apresentação, como o desenvolvimento aí de sistemas que está em andamento. A gente já reformulou todo o nosso site através dessa plataforma de inteligência artificial. Então, tá ficando perfeito e a gente agora está fazendo a integração com outros sistemas que a gente utiliza. Né? Por exemplo, eu quero saber como é que está o andamento da minha empresa, a gestão da minha empresa. Vai lá, clica na área de clientes, vai ser direcionado por trás, né, para o sistema que a gente utiliza para fazer o gerenciamento de exames, de treinamento, de documentação, e ele vai lá, através do login dele, saber como é que está tudo sobre a empresa dele, sem precisar estar perguntando. Foi enviada tal informação para a rede social, é só chegar lá e olhar. Sem falar que você vai ganhar tempo, né? Na verdade, as empresas ganham tempo. Né? A gente ganha tempo e ganha escala, né? Porque aí a gente tem como crescer verdade, mais. Verdade. Puxando aqui, Juan, do contexto, eu queria que nosso convidado, Juanito Silva, falasse um pouco, breve, das experiências pessoais e profissionais que mais marcaram o Juanito nessa trajetória. Desde do Tec Segurança, engenharia ambiental, engenharia de segurança e aí dentro da Mais Preventiva também. Assim, pontua aí duas experiências profissionais pessoais que te marcaram mais e que te fez chegar até aqui. Olha, profissional, vou começar pela profissional, tá? Pela profissional é a satisfação de poder empregar pessoas dentro da área de segurança do trabalho, dar oportunidade para estagiários, e aí é dar oportunidade sem esconder jogo, né? Despejar todo o conhecimento que eu tenho, se assim ele queira, sem estar com enrolação, sem estar escondendo o jogo, e mostrar para ele como é a realidade, para que ele também possa crescer e ser um profissional de respeito na área. Então, esse é um dos ganhos profissionais maiores que eu posso ter, poder, através do conhecimento que eu adquiri, promover também mudanças em outras pessoas. E essa questão ela também impacta no meu pessoal, que é poder ser espelho para outras pessoas começarem também a estudar, entrar na área e querer ser uma pessoa de êxito também. Caramba, se ele conseguiu, né? Cheguei aqui em Caruaru com uma mochila nas costas e um colchão de camping. Era o que eu tinha. Tudo que eu tinha estava dentro dessa mochila e um colchão de camping. E o colchão de camping foi minha avó que me deu, inclusive. Então, hoje, né, a gente demonstrar o êxito que a gente teve. Lógico que a gente não sai exibindo por aí, mas mostrar para as pessoas que é possível você construir um patrimônio, é possível você ter uma vida boa através do estudo e você poder ser espelho para outras pessoas, isso é muito bom. E as pessoas vir para você e agradecer. Obrigado, porque você foi espelho para mim. E fui, não estava nem sabendo. E outras porque você deu uma dica de como desenvolver alguma determinada situação. E depois de algum tempo de experiência, como eu passei por esses dias, depois de 6 anos de experiência, sei lá, que a pessoa tinha na área, eu quero agradecer porque você fez parte da minha formação. Então isso é muito gratificante para mim como pessoa, né? Saber que eu estou aqui fazendo o bem para as pessoas, tanto no profissional quanto no pessoal. Perfeito. Puxando isso aí, é interessante. Hoje eu agora sou corredor, né? Apaixonado agora pela corrida, e você vê que você está inspirando outras pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é assim, sensacional. E a gente montou esse grupo de treino, que é a CF Runners, e assim, é sensacional a quantidade de gente que chega para dizer: eu comecei a correr por causa de você, porque é a qualidade de vida que você está apresentando, o bem-estar, esse grupo de corrida que você abriu dentro da empresa.
E assim, isso é sensacional. Juan, a gente já chegando aqui na parte final aqui do nosso podcast, eu vou fazer algumas perguntas e é aquele bate-pronto. Certo. Beleza? O que faz Juanito aliviar a mente? Minha família. Tá com minha família, tá com minha esposa, meus filhos, e principalmente quando a gente consegue ter aquele tempinho, nós 4 ali juntos. São momentos raros, mas eles são bastante revigorador. E quando a gente consegue, muitas vezes tá eu e ela em algum lugar, e a gente consegue ver os dois brincando e a gente vê o quanto isso é gratificante. Isso dá uma energia muito boa para o dia a dia. Perfeito. O que poucas pessoas sabem sobre Juanito? Que eu sou grosso, extremamente ignorante. E aí as pessoas me veem como uma pessoa tranquila, calma, mas eu tenho um temperamento bem forte. E aí são as pessoas que estão próximas a mim, que conhecem, né, que eu tenho esse temperamento e que eu busco sempre não deixar esse meu lado aflorar, porque eu sei que isso pode machucar pessoas. E é algo que eu não tenho vergonha de dizer, porque é algo que eu ganhei uma qualidade de vida maior quando eu aprendi a controlar esse meu lado, né? Esse meu lado mais ríspido, esse meu lado mais explosivo. E hoje as pessoas me veem, caramba, tem um cara tão calmo, não sabe de nada, sabe de nada. Saudade. Graças a Deus, poucas pessoas conhecem isso aí. Quem foi uma grande referência para Juanito? Como cidadão, meu avô foi meu inspirador, um exemplo de homem, de pai, de cuidador, de imagem de homem, de família. Ele foi um grande inspirador para mim como pessoa, como cidadão, respeitado. Chegava nos lugares, muita gente gostava dele. Eu andava muito com ele, né, desde de pequeno, e aprendi muito com ele. Foi a imagem que eu tive de pai, de homem, então foi o meu grande inspirador. Minha mãe também, batalhadora, que me criou, me deu apoio, me deu educação, dentro das possibilidades dela. Minha mãe sempre trabalhou como doméstica e eu queria muito um dia poder ajudar ela, e isso é uma das coisas que eu tenho uma enorme satisfação, hoje poder ter condições de ajudar minha mãe. Na área profissional, tenho o meu professor Ricardo Lira, meu eterno professor, de que ele é meu guru. Ele brinca que diz que não, mas hoje é um cara que a gente troca a figurinha de igual para igual, né? Graças a Deus. Quando ele é um cara tão humilde que o cara é doutor, né? Professor do Instituto Federal, doutor, mas quando ele quer tirar uma dúvida, ele não tem vergonha de pegar o telefone. Juanito, eu tô com uma dúvida, assim, como é que você faz, como é que você faria, você já fez? Então isso para mim é primordial, né? O cara que eu tive como figura de exemplo, hoje a gente é colega de trabalho. Que massa. E a última pergunta, o que move Juanito? Desafios e quando eu sou questionado. Hoje eu estou onde eu estou porque algumas pessoas me questionaram, algumas pessoas duvidaram, e isso foi para mim durante um tempo um fardo, mas depois eu entendi através de um colega que se você já parou para agradecer essas pessoas, porque você tinha uma certa raiva de uma ex-patroa tua que disse que existiam 2 tipos de pessoa, uma que nasceu para estudar e outra que nasceu para trabalhar. E eu não era essa segunda, eu era essa segunda pessoa, ou seja, que nasceu para trabalhar. E eu vou mostrar para ela que não é bem assim. E aí, através disso, me deu combustível, né, para que eu alcançasse o estudo, não parasse de estudar. Mesmo depois daquela pausa ali no ensino médio, eu me lembrei dessa fala dela. Eu não vou dar esse gostinho pra ela, não. Não sei nem onde essa criatura tá hoje. Eu não sei nem se ela lembra disso aí, mas eu tenho muita vontade de encontrar com ela e de coração agradecer. Muito obrigado. Que aquelas suas palavras levianas que você disse naquele momento, talvez sem pensar, ou talvez por imaturidade, que ela era uma pessoa muito nova na época, mas me serviu de combustível para ser hoje quem eu sou.
né, no termo de conhecimento, de buscar. E algumas outras pessoas que foram no meio do caminho ali, meio que duvidando, quando você falava, vai estudar engenharia. Engenharia? Tu tem capacidade? Sim, por que não engenharia, Sim. né? Por que não engenharia? E aí você sabia que mesmo ambiental tem todos aqueles cálculos, tem tudo... Sim. Certo. E se alguém fez, eu também posso fazer. Então, isso me move muito. Desafios me movem. Perfeito. Chegando no final do nosso segundo episódio do CFcast, a última frase de Juanito aí para nossos acompanhantes, telespectadores e quem está nos acompanhando mesmo. O conselho que Juanito daria para profissionais da área de segurança do trabalho que hoje iriam iniciar. Desiste de sonhar. Transforme seus sonhos em meras lembranças e façam com que eles se tornem objetivos. Porque objetivos, eles são tangíveis. Então, se você quer crescer, se você quer ser um bom profissional, para de sonhar como um bom profissional, para de imaginar como seria esse bom profissional, idealizar esse bom profissional, traça um objetivo de como você pode fazer para que você se torne um bom profissional. Modela alguém, procura pessoas que tiveram êxito na área e busca fazer esse caminho. Se você não tiver como fazer os mesmos passos, seguir o mesmo caminho, mas modela. Se uma pessoa conseguiu, você também consegue. Mas você só consegue através de objetivo e através de persistência. Então, se não aconteceu hoje, se não aconteceu amanhã, calma que vai acontecer. Comigo aconteceu, mas demorou muito tempo mesmo. Mas eu nunca desisti, né? Eu sempre digo que eu passei pelo menos 8 anos de formação para que eu tivesse o meu primeiro salário digno. Algo que eu disse assim, não, agora está à minha altura. E não é sendo soberbo não, porque eu sei da minha capacidade. Né? E eu ainda... tu chegou no teu patamar? Não, eu comecei agora. Sim. Então, comecei agora, então eu tenho ainda meus objetivos e vou conseguir. Perfeito. É isso. Não desistir, velho. Não desistir. Pensar que porque hoje não aconteceu, mas que amanhã pode acontecer. Pensar que quando você não desiste e você no outro dia você acorda, você teve mais uma oportunidade. Então, é nessa oportunidade que você pode conseguir. E aí, se passar mais um dia, 2 dias depois você tiver outra oportunidade de acordar, é nesse dia que você vai poder ter essa oportunidade. E vai que nesse dia a oportunidade chega. Aí você vai dizer o quê? Ainda bem que eu não desisti. Exatamente. É isso. Com essas palavras, nós encerramos o segundo episódio do CFcast. Não deixa de acompanhar, segue lá, @CF Engenharia Ambiental, vai estar também no nosso canal no YouTube, não deixa de acompanhar, vem mais histórias por aí, vem mais outros episódios, até o final do ano a gente vai ter episódio aqui, várias pessoas, vários convidados, pessoas de atividades e profissões diferentes. A ideia é essa, é que a gente traga um bate-papo, é que a gente faça isso aqui e que as pessoas passem também suas experiências, e a ideia é só alimentar vocês de conhecimento e de oportunidades. Muito obrigado, se liga no terceiro episódio que vem logo em breve.